Eu sou o Nemesis e esse é o canal Covil da Medusa. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu não aguento mais ver ANCAP e Libertário falando merda sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. E esse canal é um canal anarcocapitalista, então eu resolvi fazer uma análise anarcocapitalista de verdade sobre a guerra na Ucrânia. E sim, para quem está em dúvida, eu estou me referindo ao Paulo Cogos e principalmente ao Peter Turguniev do ANCAP Sul. Sinceramente, eu considero essas duas figuras um desfavor ao anarcocapitalismo. Então nesse vídeo eu vou tentar fazer uma análise da guerra da Ucrânia sobre uma perspectiva anarcocapitalista fiel aos fundamentos do anarcocapitalismo. E se você gostar da análise que eu vou fazer aqui nesse vídeo, eu peço que você considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like, comentar alguma coisa, compartilhar o vídeo e dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Afinal, pode ser que você encontre alguma coisa que te interesse. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de guerra é que, do ponto de vista anarcocapitalista, estados não têm PNA. Portanto, estados não são entes de direitos. Estados não têm direitos. Por quê? Porque estados são organizações criminosas. Então, a guerra da Ucrânia é uma guerra entre a organização criminosa Estado ucraniano e a organização criminosa Estado russo. Isso é que nem se o PCC entrasse em guerra com o Comando Vermelho. Tu não vai dizer, mas o PCC invadiu o território do Comando Vermelho, isso é um absurdo. Não, são duas organizações criminosas. A organização criminosa não tem PNA. Da mesma forma, o Estado ucraniano não tem PNA, o Estado russo não tem PNA. São duas organizações criminosas brigando entre si. E por que essas duas organizações criminosas entraram em guerra? É porque ambas reivindicam o controle sobre o mesmo território. Então, elas estão brigando para ver quem que vai dominar o território contestado. Para quê? Para proteger a população, para ajudar a população, para tratar a população com carinho, com muito amor. Não, porra! Eles estão disputando o mesmo território para ver quem vai ter o direito de cobrar imposto daquelas pessoas, para ver quem vai ter o direito de escravizar aquelas pessoas, para ver quem vai ter o direito de tratar aquelas pessoas que nem gado. É por isso que está acontecendo uma merda de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Se tu não entender isso, tu não tem como entender não apenas a guerra da Ucrânia, mas tu não tem como entender nenhuma guerra. E aqui eu quero deixar bastante claro a diferença entre Estado, a área geográfica e a população. Porque são coisas completamente diferentes do ponto de vista anarcocapitalista. Quando eu falar Estado ucraniano e Estado russo, eu estou me referindo às organizações criminosas que têm o monopólio do crime, ou pelo menos reivindicam o monopólio do crime em uma determinada área geográfica. Quando eu falar apenas em Ucrânia e apenas em Rússia, eu estou me referindo apenas à área geográfica, apenas ao território que esses estados dominam. E quando eu falar em população ucraniana e população russa, eu
Eu estou me referindo às pessoas, aos indivíduos que moram nesses territórios e que são dominados pelo Estado ucraniano ou pelo Estado russo. Então eu acho que é muito importante deixar bastante claro essa diferença. Bom, eu vou começar a análise pelo Estado russo, porque o Estado russo iniciou, né, o ataque, iniciou o conflito atacando o Estado ucraniano. E qual foi a alegação do Estado russo? A alegação do Estado russo é que eles fizeram esse ataque, né, para proteger as minorias russas que tem ali na região do Donbass, né, de Donetsk e Luhansk, e também para prevenir uma expansão da OTAN, porque a OTAN estaria se expandindo em direção ao Estado russo e isso não pode, isso é um absurdo, isso ameaça a soberania da organização criminosa Estado russo. E então, diante da possibilidade, né, da ameaça de um Estado ucraniano aderir à OTAN, que é uma aliança militar entre várias organizações criminosas, então eles fizeram esse ataque para impedir isso. Bom, a questão das minorias russas no leste da Ucrânia é uma questão bastante complicada. Por quê? Porque a gente tem que considerar que estados mentem. E estados mentem muito. E o Estado russo, particularmente, é conhecido por mentir muito mais do que a média. Tipo assim, o Estado russo, ele mente até quando não tem necessidade nenhuma de mentir. Parece que assim, isso é meio que um legado da era soviética ainda, que parece que o Estado tem que ter um controle assim, total sobre a informação e tem que sempre tentar impor uma narrativa oficial. Então assim, é muito difícil acreditar, né, levar a sério as alegações do Estado russo. Por outro lado, o Estado ucraniano pode estar mentindo também? Pode. Porque, como eu disse, estados mentem. Então tu tem o quê? Tu tem ali meio que uma guerra ali de narrativa, em que o Estado russo alega que o Estado ucraniano está oprimindo as minorias russas do leste da Ucrânia. O Estado ucraniano obviamente nega isso. E a verdade é que eu não sei qual dessas duas organizações criminosas está falando a verdade. Tá, se eu dissesse, não, o Estado russo está falando a verdade, ou o Estado ucraniano está falando a verdade, eu estaria mentindo, eu estaria sendo irresponsável, porque eu não sei qual das duas informações está correta. Eu tendo a acreditar que é mais provável que o Estado russo esteja mentindo, pelo histórico bastante forte, né, que o Estado russo tem de mentir, mas eu não descarto a possibilidade de talvez sim o Estado ucraniano estar realmente oprimindo as tais minorias russas no leste da Ucrânia. Agora, a questão da expansão da OTAN em direção ao Estado russo, a questão ali é o contrário. O que a gente está vendo é o quê? É que países que estão, né, que estiveram historicamente sobre a zona de influência da Rússia, do Estado russo, né? Isso desde a época do Império Russo e depois do Estado Soviético, né, da União Soviética, eles tipicamente veem o Estado russo como uma ameaça e tentam de alguma forma encontrar formas de se afastar do Estado russo e se proteger do Estado russo. Então, na verdade, seria o contrário. O que tu teria é o quê? É um movimento não de a OTAN querendo se expandir em direção ao Estado russo, mas os países que fazem fronteira com o Estado russo tentando se refugiar em direção à OTAN. Por quê? Porque o Estado russo em si, ele se constituiu desde a época
no mínimo, né, desde a época do Tsar Ivan IV, como basicamente um império expansionista que tinha como, vamos dizer assim, a pedra angular, né, desse império, a ideia de que tu tem que expandir o território, tu tem que invadir os territórios adjacentes e tu tem que escravizar as populações que moram nesses territórios. Então, desde no mínimo o Ivan IV, a Rússia, o Estado russo, ele é basicamente um império expansionista. Isso meio que faz parte da identidade de o que é o Estado russo. E a gente teve, né, historicamente, um Estado russo que ia desde ali mais ou menos metade da Europa até o Alasca, né? Era um Estado que dominava territórios em 3 continentes, né? Na Europa, na Ásia e nas Américas. E isso é uma ameaça para qualquer Estado vizinho e para qualquer população, né? Qualquer povo vizinho. Ninguém quer ter um império expansionista no seu quintal, né? Eu acho que isso é bastante óbvio. E daí a gente chega no Putin, né? no Vladimir Putin, que ele meio que está simplesmente dando continuidade a essa tradição, vamos dizer assim, do Império Russo, do Estado Russo, que é o quê? É invadir outros territórios, né, para transformar outros estados em estados vassalos, ou anexar eles, ou destruir esses outros estados e anexar os seus territórios, para dominar cada vez mais populações. E daí o território ucraniano, ele é basicamente um alvo, ele é mais um alvo do Estado russo. E daí a população ucraniana vira também um alvo, né, do Estado russo. Só que daí a gente entra no problema, que quem está atualmente dominando a população ucraniana, quem está escravizando a população ucraniana nesse momento é o Estado ucraniano. Daí quando duas organizações criminosas querem transformar em gado o mesmo povo, daí dá guerra, elas brigam. E daí o Putin, ele invadiu, né, o território ucraniano para dominar o povo ucraniano e entrou em conflito nesse processo com o Estado ucraniano. E a desculpa do Putin é que ele fez isso para proteger as minorias russas ali do leste da Ucrânia e para impedir a expansão da OTAN. Isso é a desculpa que o Putin usa. Bom, e sobre o Putin, né? O Putin, ele é um ditador autoritário, socialista, nacionalista e tradicionalista. Isso eu acho que é importante deixar bem claro, que muitas pessoas têm dúvida, mas o Putin ele é de esquerda, ele é de direita, qual que é a posição do Putin? Ele causa uma certa confusão, porque ele parece defender várias coisas meio contraditórias entre si. Mas a questão é o quê? É que o Putin, ele é um socialista, só que ele não é um socialista marxista, né? Ele não é um socialista que quer destruir as tradições locais. Não, o Putin, ele é um socialista tradicionalista. Então ele é um socialista que, ao mesmo tempo, defende a continuidade das tradições locais. Ele quer manter as tradições locais. E no que tange, né, a guerra na Ucrânia, o Putin ele está sim cometendo diversos crimes de guerra. Ele está fazendo massacres, né, contra a população ucraniana. Ele está sequestrando criança, né, está sequestrando ali pessoas. Os soldados, né, a serviço do Estado russo estão matando pessoas, estão praticando violência contra as pessoas, estão roubando a população civil da Ucrânia, estão estuprando mulheres, estão fazendo todo tipo de absurdo, todo tipo de crime de guerra, né?
todo tipo de barbárie possível no território ucraniano contra a população ucraniana. E, claro, eu também não posso deixar de comentar que o Putin também, né, ele oprime, né, o próprio povo russo. Ele também está obrigando a população russa a se alistar, né, no exército russo para ir lutar na guerra. Né, ele está escravizando a população russa para transformar parte dessa população russa em soldados, né, ali para morrer na linha de frente, que é a conscrição. Então, sim, o Putin ele está cometendo crimes, né, tanto contra a população ucraniana quanto contra a população russa. E agora vamos analisar o Estado ucraniano, né, o Estado ucraniano nessa guerra. E uma coisa que eu acho que é muito importante ter em mente é que não foi o Estado russo que fez a população ucraniana ser pobre, ou ficar desarmada, ou ficar indefesa. Não. Foi o próprio Estado ucraniano. Foi o próprio Estado ucraniano que, depois da queda da União Soviética, continuou como um Estado socialista, um Estado opressor, um Estado que desarmou a população. Então isso não foi culpa do Estado russo, tá? Isso foi culpa do próprio Estado ucraniano. Porque o Estado ucraniano poderia ter feito a mesma coisa que o Estado da Estônia, por exemplo, fez. Ou até mesmo que o Estado, né, polonês, né, fez. É o que a Polônia fez. Que é o quê? Que é fazer reformas no sentido de tirar a economia do país de um paradigma socialista e, pelo menos, implementar um mínimo de livre mercado. Né? E não foi isso que o Estado ucraniano fez. O Estado ucraniano continuou como basicamente um sucessor da União Soviética. E daí a gente entra numa outra questão, que é o quê? Como que tu garante a segurança de um país contra invasões? Tem dois fatores, eles não são mutuamente excludentes, eles até podem e devem andar juntos, né? Que é o quê? Que é tu ter uma economia extremamente forte e extremamente integrada com o resto do mundo e uma população fortemente armada. Uma população civil fortemente armada. Por quê? Porque, primeiro, se tu tem uma economia extremamente forte, né, e integrada com o resto do mundo, isso quer dizer o quê? Quer dizer que no teu país vai ter muito investimento estrangeiro, o teu país ele provavelmente vai produzir alguma coisa que é muito importante para o resto do mundo, e daí, diante de uma ameaça, tu não vai estar sozinho. Por quê? Porque tu vai ter um monte de gente no resto do mundo com interesse econômico, né? Puramente interesse econômico mesmo, no teu país, e essas pessoas não vão querer perder o investimento que elas fizeram no teu país, e daí isso meio que vai pressionar o resto do mundo a tentar te proteger, que é o que a gente vê, por exemplo, no caso de Taiwan, né, em relação à China, que se a China invadir Taiwan, destruir Taiwan, fizer alguma bizarrice em Taiwan, muita gente no resto do mundo inteiro vai perder dinheiro com isso. Né? Isso vai criar um abalo na economia de muitos outros países. Vai ser uma coisa em escala assim, global. Então isso cria muito incentivo financeiro para que outros países queiram te proteger. E o segundo fator é o quê? Uma população fortemente armada, né? Com armamento civil. Que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da Suíça. Por quê? Porque são países que, basicamente, embaixo de cada pedra, atrás de cada moita e em cima de cada árvore vai ter uma pessoa armada, um civil armado. Então tu não tem como invadir militarmente esses países. São países que, para tu dominar eles territorialmente, é impossível. Se tu entrar em guerra com esses países, a tua única opção é
destruir eles, né? Tipo, destruir, aniquilar esses países completamente. Tipo, sei lá, jogar uma barragem nuclear em cima do país e destruir tudo. Porque não dá pra tu fazer uma conquista territorial e dominar esses países, né? Os Estados Unidos e a Suíça. E a questão é, o Estado ucraniano ele não fez nenhuma dessas duas coisas. Ele continuou com uma economia socialista, ao ponto de a Ucrânia ser um dos países mais pobres da Europa, e o Estado ucraniano deixou a população desarmada. Então, assim, isso não foi culpa do Estado russo. Isso foi o quê? Foi o próprio Estado ucraniano oprimindo a população ucraniana, escravizando a população ucraniana, né, transformando a população ucraniana em gado. Certo, e agora então vamos para o Zelensky. Muitas pessoas ridicularizam o Zelensky, tentam zoar ele, sabe? Descredibilizar ele, porque ele é um comediante. Né? O Zelensky é um comediante. E assim, sinceramente, por ele ser um comediante ou não, isso não é argumento. Tá? Vamos falar sério aqui. Porque, por exemplo, vamos supor que tem uma eleição entre o Lula e o Léo Lins, por exemplo. O Léo Lins ele é um comediante. Tu votaria em quem? No Lula ou no Léo Lins para presidente? Eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo e todo mundo que é inscrito aqui no meu canal iria votar no Léo Lins. Entre Lula e Léo Lins. Então, assim, o cara ser um comediante em si não quer dizer nada. Agora, do ponto de vista anarcocapitalista, qual que é o problema do Zelensky? O problema do Zelensky é que ele está preocupado em defender o Estado ucraniano e não a população ucraniana. E como é que eu posso provar isso? Conscrição. Quando começou a invasão do Estado russo ao território que até então era dominado pelo Estado ucraniano, qual que foi a reação do Zelensky? Não, proíbe todos os homens jovens de sair do país e obriga eles a se alistarem como conscrito. Ou seja, o Zelensky está escravizando a população ucraniana para obrigar a população ucraniana a defender o Estado ucraniano. Alguém poderia alegar, mas não é importante, né, impedir a Rússia de invadir o território ucraniano? Vamos pensar assim, para além do Estado ucraniano, se a Rússia invadir, né, a área geográfica, né, Ucrânia, a Rússia vai saquear, né, as casas das pessoas, vai roubar as propriedades das pessoas, vai praticar violência contra as pessoas, né, a nível do indivíduo, né, a Rússia ela vai agredir os indivíduos, né, ucranianos. Então não seria importante tu impedir a Rússia de fazer isso? E sim, seria extremamente importante impedir a Rússia de fazer isso. A questão é, mas e se a população ucraniana, né, se os indivíduos ucranianos chegarem à conclusão que a vida deles vale mais do que os bens, né, do que as propriedades que eles fisicamente têm na Ucrânia, né, que eles fisicamente têm no território ucraniano. E daí eles resolverem, não, vai ser uma merda, vai ser horrível, mas eu prefiro ficar vivo do que ficar na Ucrânia e defender o território para expulsar os russos e tudo mais. Ou seja, o cara está disposto a abandonar a casa dele, abandonar, sei lá, a fazenda dele, abandonar os bens que ele tem na Ucrânia para não correr o risco de morrer. E se o indivíduo chegar a essa conclusão? Não pode. O Zelensky não deixa. Tu é obrigado a lutar pelo Estado ucraniano, tu é obrigado a dar tua vida pelo Estado ucraniano.
Tu não tem a opção de colocar tua própria vida em primeiro lugar. Então, barrar, né, o avanço do Putin, né, impedir o Putin de praticar violência contra as pessoas que moram na Ucrânia é importante, é extremamente importante. Mas a decisão de ficar e lutar, a decisão de ficar e impedir, tentar impedir que os russos saqueiem terras, saqueiem propriedades, né, roubem coisas, isso é uma decisão a nível individual. O Zelensky não é dono, o Estado ucraniano não é dono das pessoas. Ninguém tem o direito de te obrigar a morrer por algo, por uma causa que tu não esteja disposto, que tu não queira. Do ponto de vista anarcocapitalista, a tua vida é tua. A tua vida não é do Zelensky, a tua vida não é do Estado ucraniano. No caso, né, a vida das pessoas que moram na Ucrânia, né? Então, sim, a conscrição, ela é um absurdo. O que o Zelensky fez é um crime contra a população ucraniana. Assim como no caso, né, a conscrição do Putin, né, na Rússia também é um crime contra a população russa. O que nos leva à última questão, que é o quê? O Zelensky e o Estado ucraniano, eles não estão querendo obrigar a população masculina e jovem a ficar na Ucrânia para lutar pela Ucrânia, no sentido de que é para lutar para proteger as pessoas que moram na Ucrânia. Não, eles estão obrigando, né, as pessoas a se alistar no exército, né, eles estão praticando a conscrição para obrigar essas pessoas a defender o Estado ucraniano. Eles estão obrigando as pessoas a defender o domínio do Estado ucraniano sobre o território ucraniano e sobre as pessoas que moram nesse território ucraniano. Por quê? Porque daí o Estado ucraniano, ele tem mais gado no curral dele. O Estado ucraniano pode daí cobrar mais imposto de mais pessoas. Por quê? Porque daí o Estado ucraniano pode cobrar imposto de mais pessoas. O Estado ucraniano, ele pode roubar o dinheiro de mais pessoas. É por isso que o Zelensky, é por isso que o Estado ucraniano está obrigando as pessoas que moram na Ucrânia, né, está obrigando a população ucraniana a lutar contra a Rússia. Porque se a preocupação fosse meramente com a integridade física, né, dos ucranianos, se a preocupação fosse com a vida dos ucranianos, eles simplesmente deixavam quem quer fugir, fugir. E pronto. Daí essas pessoas que não estão dispostas a enfrentar a Rússia poderiam se salvar, poderiam continuar vivas, poderiam recomeçar a vida delas em outro lugar. E quem valoriza mais enfrentar a Rússia do que a própria vida, bom, essas pessoas também têm o direito de enfrentar a Rússia, ninguém está impedindo elas. Tanto que no início mesmo da guerra, né, teve muitas pessoas que não precisavam se alistar, né, que estavam fora da idade de alistamento, né, ou então eram mulheres, né, que não precisavam se alistar e que se alistaram. E sim, essas pessoas teriam o direito de se alistar para enfrentar a Rússia e tudo mais, né, enfrentar o Estado russo. A questão é, isso não pode ser obrigatório. Então, a guerra da Ucrânia, ela não é uma guerra para o Putin libertar as minorias russas que estão sendo oprimidas pelo Estado ucraniano. A guerra da Ucrânia também não é uma guerra para o Zelensky proteger a vida dos ucranianos. Não, a guerra da Ucrânia, ela é uma guerra, ela é uma briga entre o Estado russo e o Estado ucraniano para decidir quem vai ter o direito de dominar a população de uma determinada área geográfica. Quem vai ter o direito de
cobrar imposto dessa população? Quem vai ter o direito de escravizar essa população? Quem vai ter o direito de transformar essa população em gado? Isso que é a guerra da Ucrânia. Tá? Os estados eles não estão preocupados com a vida, com o bem-estar, sabe, da população. Não, para o estado a população é só um recurso que tem utilidade exclusivamente como recurso e que pode não ter mais utilidade, é descartável. O estado ele encara, né, a população da mesma forma que um jogador de Age of Empires encara as unidades no jogo, né? Os trabalhadores, né, os aldeões, eles têm valor? Sim, enquanto eles produzem para o Estado, enquanto eles são úteis. Porque o que as pessoas têm que entender é que o maior inimigo de uma população não é uma ameaça externa, não é um inimigo externo. Porque o que as pessoas têm que entender é que dentro de um paradigma em que estados existem, o maior inimigo de uma população não é uma ameaça externa, não é um inimigo externo, mas sim o próprio Estado que domina aquela população, que pratica o monopólio do crime no território, na área geográfica em que essa população vive. Então, o maior inimigo da população ucraniana não é o Estado russo, mas sim o próprio Estado ucraniano. Da mesma forma, o maior inimigo da população russa não é o Estado ucraniano, não é a OTAN, não é os Estados Unidos, não, é o próprio Estado russo. Assim como o maior inimigo da população americana não é o Estado russo, não é o Estado chinês, não é o Estado iraniano, mas sim o próprio Estado americano. O maior inimigo de uma população é o Estado que domina, que escraviza essa população. Bom, eu cheguei a pensar em fazer também uma análise, né, de como tentar solucionar a guerra da Ucrânia tentando aplicar ali princípios, né, anarcocapitalistas, mas o vídeo daí ia ficar muito longo, então eu vou fazer isso em outro vídeo, que vai ser lançado nos próximos dias. Se você gostou do vídeo, lembre-se que é muito importante você se inscrever no canal, dar o like, comentar alguma coisa e compartilhar o vídeo.